Olá, sejam todos bem-vindos a este canal. Meu nome é Larissa e hoje eu vou trazer para vocês uma mensagem que ontem eu estava meditando ali no meu momento de devocional. Antes de iniciarmos, já se inscreva aqui neste canal para que você possa se atualizar, receber mais mensagens como esta. Curte o vídeo, compartilha nos grupos da família, da igreja, do trabalho, com colegas que talvez possam estar precisando da mesma mensagem que vocês. Bom, indo direto ao assunto, ontem à noite estava fazendo meu momento de devocional e foi assim um momento de muita intimidade com Deus. Normalmente quando eu vou fazer meu devocional, eu vou fazendo a leitura de um capítulo inteiro e depois para o outro, né? Então, no formato de fato de um estudo bíblico. Ontem eu estava um pouquinho mais sensível, um pouco chateada com algumas coisas que estavam acontecendo. Então, pedi para que Deus falasse comigo, né? Para que Ele me desse uma mensagem que não fosse no formato necessariamente de um momento de estudo, mas que fosse um momento onde ele falasse um pouquinho comigo também. Então fiz essa oração, fiz essa prece, pedi para ele falar ali comigo um pouquinho, para que ele me entregasse uma mensagem que estava precisando de um conforto. Abri a minha Bíblia, como a gente faz, né, que só pega, abre ela no meio, e saiu no Salmo 23, um salmo muito conhecido, muito popular. Às vezes, para algumas pessoas, até um clichê. E isso é ruim, porque algumas pessoas acabam não dando o devido significado e a devida atenção para este salmo. Confesso que ontem tocou a mim de uma forma diferenciada. Eu falei, isso vai ser muito importante compartilhar com as pessoas. Então, abra sua Bíblia comigo no Salmo 23, os 2 primeiros versículos. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso e refrigera-me a alma. Começando então pelo primeiro versículo, eu vou até usar aqui de base as próprias anotações que eu estava fazendo ontem nesse momento de intimidade. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O ano de 2024 foi para mim um ano muito bom em muitas coisas. Ganhei, conquistei, digamos assim, muita coisa boa e importante, mas existem coisas para mim que são extremamente essenciais, que são extremamente importantes, que são mais importantes do que todas as outras coisas que eu conquistei e adquiri esse ano. Foram coisas assim que eu fui ganhando e perdendo, ganhando e perdendo, ganhando e perdendo. O ano está acabando, né? Hoje esse vídeo está sendo gravado, é dia 17 de dezembro, então o ano tá ali acabando. Muito recentemente, novamente, passei pelo momento de perder ali uma coisa que eu queria muito na minha vida e eu falava, nossa, agora vai dar certo, agora que as coisas... Cara, chegou o meu momento. E aí, muito rapidamente, aquilo se esvaiou da minha vida novamente. E eu entendo ali, né, os motivos e as razões de Deus, compreendo que existem planos muito maiores do que a gente imagina, Deus tem planos maiores do que o nosso, mas uma perda é sempre algo que a gente fica chateado, a gente sabe que vai ter algo lá na frente, mas não deixamos de ficar chateado por isso, né, como a história de Lázaro. Lázaro morreu, Jesus sabia que ele seria ressuscitado, ele próprio ressuscitaria Lázaro, mas isso não impediu Jesus de chorar pela morte de Lázaro. Então eu tava meio chateada, meio borocochô, e isso me veio de uma forma muito casada. Então ele é o meu pastor, ele é quem me direciona. Estou aprendendo isso, né? Eu sou recém-convertida. Depois eu conto um pouquinho da minha história. Por outro lado, sempre fui muito estudiosa no que diz a parte religiosa, isso na minha vida como um todo. Então, estou aprendendo que é de fato uma vida de pastoreio, onde nós somos as ovelhas e ele é o nosso pastor, ele é quem nos direciona, ele é quem nos dá mandamentos, as veredas, os caminhos, o que é certo, o que é errado. Não somente isso, mas no sentido de confiar
que Ele está pastoreando a nossa vida, os nossos sonhos, os nossos planos, e nada me faltará. E uma coisa que eu anotei aqui quando estava refletindo sobre essa mensagem e tudo mais, é que mesmo quando as coisas saem da minha vida, mesmo quando eu perco coisas, nada continua me faltando. Então, quando nós estamos em Deus, mesmo perdendo tudo, mesmo perdendo todas as coisas, mesmo coisas importantes se esvairando da nossa vida, mesmo com pessoas que saem da nossa vida, planos que dão errados, projetos que falham, mesmo perdendo as coisas, nada continua me faltando. Esse preenchimento, esse sentimento de que, cara, eu perdi um monte de coisa, mas eu não tenho um sentimento de que tá faltando algo ainda. Eu não tenho esse sentimento de que é a meditação do nada me faltará e nada está me faltando neste momento. E isso se dá principalmente por sentir a presença de Deus todos os dias na minha vida. Essas coisas que eu perdi não é a primeira vez que eu perco na minha vida. E em momentos passados, assim, foram perdas muito mais dolorosas, de eu ter atitudes e ações, assim, muito mais feias, imaturas, digamos assim. E mesmo acontecendo de novo, mesmo passando de novo pelas mesmas coisas, eu vejo que hoje, quando eu passo por um problema, eu passo de uma forma muito diferente de como era no passado, né? É muito... Tipo, eu posso... literalmente, assim, eu posso até chorar, ou posso até morrer de chorar, mas não me derruba, não me deixa mais numa cama, não me deixa mais perdendo os meus dias úteis ou coisa do tipo, porque Jesus traz o consolo para o nosso coração, traz esse descanso. E às vezes eu falo justamente isso. E hoje de manhã mesmo, enquanto eu me arrumava, eu fui falando com Jesus, eu falei, cara, só vai aliviando o meu coração, só vai cuidando de mim, vai curando as minhas memórias para que eu não fique lembrando de coisas que me machucam o tempo todo. E o mais importante é que os meus olhos estejam somente para ti. E algo que tem mudado muito também na minha vida foi quando eu comecei a colocar isso em prática. Olhar para Jesus, somente para Jesus, nada além de Jesus. Então, quando eu passo por uma coisa boa, eu paro, aonde quer que eu esteja, eu olho para onde eu posso olhar e falo, eu quero olhar para Jesus para agradecer Jesus e que essa coisa boa não tire o meu foco de Jesus. O mesmo se aplica para uma dificuldade, né? Eu não sei o que nos distrai mais, gente, se são as coisas boas ou se são as coisas ruins. Então, quando vem, né, uma chateação, algo triste, alguma coisa que vem para nos abalar, algo nesse sentido, eu faço a mesma meditação. Eu paro e falo, Jesus, eu quero olhar somente para você. Eu não quero olhar para o problema, eu não quero olhar para a circunstância, eu não quero olhar para a minha dor, eu não quero olhar para todo esse redor, eu quero olhar para o Senhor, porque eu quero encontrar descanso no Senhor. E eu quero só confiar, sabe? Às vezes eu falo, Jesus, tudo que eu quero é um abraço. Então, que o Senhor possa me conceder esse abraço. E que às vezes eu sei que durante o dia eu não vou receber. E eu falo, é só isso. É só isso que eu preciso. E pra mim é o suficiente. E tudo isso que eu vim falando, inclusive, é o que casa com o versículo de número 2, né, do Salmo 23, que diz, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso e refrigera minha alma. E casando com outros estudos que eu fui fazendo e tudo mais, de fato, quando a gente passa por um problema
complicado, quando a gente passa por esses momentos assim, né, mais desérticos, Deus, ele quer corrigir, ele quer cuidar do nosso problema, mas ele quer que nós buscamos nele o descanso. E quem procura o descanso nele vai se encontrar com esse pasto verdejante, né? Quem procurar o descanso nele vai ser banhado nessas águas de descanso, vai ter a alma refrigerada, consolada, né? Então, isso, eu tenho colocado isso em prática e tem me consolado bastante, e me consolado assim de uma forma que eu sei que ela é muito verdadeira, né? Então, quando estamos esperando em Jesus, Ele quer que a gente se tranquilize. É uma questão de uma criança que confia no pai, um aluno que confia no mestre. Então, Ele quer que estejamos tranquilos. Mas é claro, às vezes é uma coisa tão atribulada da nossa vida que é muito difícil você simplesmente ficar tranquilo. É muito fácil você falar ou ouvir um discurso que é só ficar tranquilo. Não é fácil, porém é uma tranquilidade que vamos encontrar somente nele. Por isso que temos que buscá-lo. Quando a gente se tranquiliza, quando a gente acalma o nosso coração, é uma demonstração também de que estamos confiando em Deus, que estamos confiando no que Ele vai fazer por nós, que estamos confiando que não importa quanto tempo leve, as coisas serão corrigidas e ajustadas na nossa vida conforme a vontade dEle, né? Nunca conforme a nossa. Inclusive, para somar aqui, eu anotei também um versículo que se encontra no livro de Mateus, que é onde Jesus diz: "Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso", né? Então, eu vejo que acho que é mais ou menos isso que Ele espera da gente, né? Que coloquemos nele a nossa prece. Então, sabe, Jesus, eu não sei como que eu posso me tranquilizar, eu não sei como é que eu posso descansar nos seus pastos verdejantes, mas o Senhor sabe como me levar até as suas águas, o Senhor sabe como me levar até os seus pastos, né? O Senhor sabe como me levar nos teus braços. Então, é o consolo que eu preciso, é o carinho que eu preciso no dia a dia, é a voz que eu preciso ouvir falando que tá tudo bem, sabe? É um abraço que eu preciso sentir quando estou aqui com Ele, né? E não espero um momento de devocional, eu pratico isso o dia inteiro. Passo muito tempo na rua por conta do trabalho e tudo mais, então às vezes eu tô no escritório e eu paro assim, tudo que eu tô fazendo e falo: Jesus, só fica aqui pertinho, porque tá voltando. Tá voltando, tô ficando toda perturbada de novo, então só fica aqui pertinho de mim. E Ele vai trazendo esse consolo, né? Então, Ele nos pastoreia, Ele nos direciona, Ele cuida da nossa vida, Ele faz de tudo para que a gente se mantenha dentro do rebanho, assim como um pastor que cuida das suas ovelhas, de fato, e não quer perder nenhuma dessas ovelhas. E também, enquanto Ele está trabalhando na nossa provisão, está trabalhando para que nada nos falte, por mais que Ele, não é que Ele tira, Ele movimenta coisas da nossa vida, e por mais que, e Ele sabe que essa movimentação, ela é um pouco caótica para nós, e Ele nunca deixa nada nos faltar, é aquilo que eu falei, mesmo perdendo,
eu continuo tendo tudo. Mesmo perdendo, continua que nada me falta, porque Ele me preenche com a sua presença, Ele me preenche com o seu carinho, com o seu consolo, Ele nos preenche com o descanso que Ele nos dá nos seus pastos verdejantes e nas suas águas tranquilas. Ele nos preenche quando nos traz descanso nos momentos que estamos cansados e sobrecarregados. E claro, né, Ele traz também provisões de outras coisas na nossa vida. O que às vezes a gente tem uma dificuldade de entender é a provisão de Deus. E isso é uma outra passagem, né, mas vou incluí-la aqui para somar ao conteúdo, que é quando a gente fala sobre o maná, né? Os hebreus estiveram no deserto e todos os dias caíam manás do céu para que eles se alimentassem. Só que todos os dias caía somente a quantidade necessária para aquele dia. E eles tinham que confiar que no dia seguinte cairia mais novamente na quantidade que eles precisavam. E eles não podiam guardar, eles não podiam fazer estoque desses manás, desse alimento. Se fizesse estoque, ele apodrecia e tudo mais. Muitas das vezes a provisão de Deus acontece na nossa vida nessa forma. Dia após dia, Ele vai nos trazendo o suficiente para aquele dia, o suficiente para aquele momento. Às vezes, o suficiente para o meu dia é sentir o consolo dele. Às vezes, o suficiente para um outro dia é eu ficar sozinha com ele. Às vezes, o suficiente para um outro dia é um amigo que eu preciso de fato do meu lado, e ele vai me dar esse um amigo. Às vezes, tudo que eu preciso no outro dia é uma mensagem, e ele vai me mandar um amigo que vai se lembrar de mim para me mandar uma mensagem. Então, a gente precisa entender também como que funciona esse momento de provisão, como que nada nos falta, porque quando a gente fala do nada nos falta, normalmente as pessoas associam isso ao ter muitas coisas, ao ter muitas bênçãos. Não, o muito é uma coisa que vai chegar em algum momento da nossa vida. Mas enquanto esse momento não chega, a gente vai passando dia após dia, recebendo a provisão e recebendo somente o necessário para passar, sobreviver e vencer aquele dia e aquele momento. Então, repito, nada me faltará, nada te faltará. E comece a olhar a provisão e o sustento de Deus no dia após dia, não naquilo em específico que você quer. Eu preciso muito de um emprego, de uma promoção, não sei. Mas o que Deus está te proporcionando todos os dias até que esse dia de encontrar o seu emprego chegue. E nem sempre a provisão dele será de coisas materiais e financeiras. Às vezes a provisão dele vai ser simplesmente um consolo. E existe uma diferença se você buscar a Deus por amor ou se você buscar a Deus porque você quer conquistar coisas através dele. Se você busca Deus por amor, mesmo passando a maior dificuldade da sua vida, se o maná do seu dia, se a provisão do seu dia for simplesmente a presença dele e nada mais além daquilo, se for o consolo dele e nada mais além disso, isso vai ser o suficiente para você. Agora, se você busca Deus porque você quer coisas através de Deus, ele vai te proporcionar toda a presença dele, todo o amor dele, e isso vai continuar sendo insuficiente para você. É isso, o intuito era ser uma mensagem muito rápida, acho que até falei um pouquinho mais do que eu tinha planejado. Aproveite, comente aqui no vídeo também quais são as
provisões que você sente que Deus tem te trazido, algo que talvez você não tenha percebido e através dessa mensagem você começou a perceber, ou coloque aqui quais são as provisões que você precisa, ou até mesmo para que você passe a enxergar aquilo que hoje você não enxerga. Se Deus quiser, esse vídeo vai chegar a pessoas que vão ler também este fórum e que a gente possa criar uma comunidade onde um ore pela vida do outro, pela provisão do outro, pelo enxergar do outro, e pelo descanso do outro, né? Então que a gente possa aqui criar também uma comunidade muito afetiva, muito amorosa. É isso. Espero que essa mensagem tenha sido boa para vocês e nos vemos no próximo vídeo. Se Deus quiser, ele vai me trazer muitas inspirações para falar aqui com vocês.